Fala, meu povo, tranquilidade? Tamo on aqui, mais um dia do Especial China. Hoje a gente vai dar prosseguimento ao tema, vai falar das últimas duas dinastias da China imperial, dinastia Ming e dinastia Qing. Ao final dessas dinastias a gente vai ter a República Chinesa, que é o assunto da nossa próxima semana do Especial China. Então é isso, roda a vinheta aí! Então, galera, Ana falou na última aula para vocês sobre o Império Mongol. O Império Mongol vai acabar em 1368 e os mongóis vão ser expulsos. Por que eles vão ser expulsos? Cara, os chineses eles têm uma tradição bastante fechada, bastante, a gente pode até falar, xenófoba, lá no século XIV. E aí, quando os mongóis eram um povo estranho, era um povo do exterior que estavam dominando ali os chineses. E quando o Império Mongol começa a se enfraquecer, os camponeses chineses começam a fazer movimentos de revolta que vão conseguir expulsar os mongóis da China em 1368. Né? São movimentos contra o domínio estrangeiro. E aí o que vai acontecer aqui? Vai assumir a dinastia Ming. O povo Han, a etnia Han, volta ao poder. Quem são os Han? Os Han são hoje a maior etnia do planeta, até hoje. Por quê? Porque eles são 92% da população chinesa. E a gente pode se perguntar o que é uma etnia, né? É um grupo que se identifica, né, principalmente por uma ancestralidade, mas também por uma cultura em comum, por uma língua em comum, por tradições e costumes em comum. Né? E os Han vão voltar ao poder na China, eles são a última dinastia Han, né? Já vou dar esse spoiler para vocês. E, cara, eles se destacam muito pelo crescimento populacional chinês. Foi talvez a dinastia de maior prosperidade na história do Império Chinês. Né? E quando eu falo em crescimento populacional, é principalmente se comparado ao que foi a diminuição, a retração populacional no governo mongol. Os mongóis viveram a pandemia da peste negra na China. Cerca de 30% da população chinesa, 25 milhões de pessoas, morrem. E aí eu tô aqui, tipo, o meme da Nazaré, tentando fazer se 25 é 30%, quanto é 100%? É 25 de 30%, quanto é 100%? Chega! Cara, você pensa, se 25 milhões eram 30% da população, você vai ter aí uma população de 80, 90 milhões de pessoas. E no final da dinastia Ming, cara, a gente vai ter uma população de quase 200 milhões de pessoas. Estimam-se, né, entre 150 e 200 milhões de pessoas. E claro, estimativas. A gente está falando de lá de eles começam em 1368 e vão sair do poder em 1644. Ou seja, a gente está fazendo estimativas. A gente não tem um número certo. Mas a gente está falando aqui de uma população que pode ter dobrado, triplicado ou até quadruplicado. Se ligou? Então, assim, é muita coisa. E você pode se perguntar, tá, mas como que a população sai de um ponto e quadruplica? Como que ela triplica? A gente tem que ter condições. Como eu falei, a dinastia Ming é talvez a dinastia mais próspera da história do Império Chinês. Sendo assim, cara, o que a gente tem que reparar é que eles dão condições para que a população cresça. E a primeira condição para você ter um crescimento populacional, pensa, é o quê? Alimento. Ter comida, porque a população não pode passar fome. Isso é básico, né? Então, por que vai ter alimento? O primeiro rei dessa dinastia, o rei Honghe, o rei que inaugura a dinastia Ming, ele teve uma infância agrícola, no campo. E aí, por causa disso, né, os historiadores vão especular que por causa dessa infância que ele teve ligada ao campo, quando ele assume o poder, ele vai adotar uma política diferente do que o Império Mongol adotou e que as próprias outras dinastias chinesas antes do Império Mongol tinham adotado. Essas outras dinastias adotam uma política voltada para o comércio, voltada para o exterior. E quando você tem uma política virada para o comércio exterior, pensa, a sua produção agrícola ela vai ser o quê? Latifúndio, produzindo um mesmo gênero que você vai poder exportar. Pegou? Por exemplo, pensa no Brasil colonial. Não vai dizer que a China tinha plantation, mas você tinha grandes propriedades, latifúndios, que produziam para exportar. Então, assim, a economia toda era voltada para isso. E o que ele faz? Ele se volta para a economia chinesa. Ele fala assim, esquece o comércio. Vamos visar aqui a nossa economia interna. Vamos visar o bem-estar da nossa população. Então ele vai fazer o quê? Ele vai pegar todas as propriedades, as grandes propriedades rurais, vai tirar da mão dos grandes proprietários rurais e vai trazer para o Estado. Ele vai expropriar. Agora isso é tudo do Estado. E aí o Estado vai passar a arrendar essas terras para os camponeses chineses. Mais que isso,
Ele vai proibir a escravidão privada. O que é isso? Eu, Raí, um chinês, eu não posso ter escravo. Só o Estado chinês pode ter o escravo. Ou seja, o movimento de pessoas da cidade para o campo vai ser muito grande. O campesinato vai crescer muito. E por causa disso, a gente vai ter um boom na produção agrícola. Se você teve boom na produção agrícola, você tem o quê? Excedente. As pessoas comem e sobra. Se você tem excedente, pensa aí. Boom agrícola, excedente. Excedente, a comida sobra. O que você faz com essa comida que sobra? Você joga fora? Não, você vende. Então, paradoxalmente, né, esse olhar para dentro vai desenvolver a agricultura, o desenvolvimento da agricultura vai favorecer produção, um boom, né, alimentício, esse boom alimentício vai favorecer o quê? Comércio. Então, querendo ou não, o comércio externo da China vai se fortalecer aqui, por mais que ele tenha olhado para dentro em detrimento do comércio externo. E aí, para além disso, né, você vai ter esse comércio acontecendo, comércio externo, e aí você vai ter uma urbanização muito grande, e tendo uma urbanização muito grande, você vai ter a produção de manufaturas. O que é a manufatura? A manufatura é a fábrica, entre muitas aspas, antes da Revolução Industrial. As pessoas estão lá fazendo com a mão manufaturas, produtos chineses que eram muito valorizados no exterior. Seda, porcelana, o próprio chá chinês era muito valorizado no exterior. Então, assim, você tem rotas de comércio nessa época, rotas marítimas. Esse império ele foi tão próspero que se estimam que eles tinham um exército regular de 1 milhão de pessoas. Muita gente, muito soldado. E para além desse exército regular de 1 milhão de pessoas, que vai possibilitar que eles façam muitas conquistas no exterior, e esses territórios conquistados vão pagar tributos, o que vai fortalecer ainda mais o poder da dinastia, do Império Chinês, eles vão ter uma marinha muito forte. A China aqui no século XV, século XIV, XV, XVI, a China era uma potência marítima. A gente pensa século XIV, XV, XVI, a gente está falando de expansão marítima no Ocidente, expansão marítima europeia. A China nessa época já era muito avançada, muito mais avançada que o Ocidente, né? Você tinha os navios do tesouro, que a gente nunca viu um, a gente só tem relatos dele e escritos sobre eles, que assim, eles eram gigantescos. Eu vou botar aqui uma comparação de um navio do tesouro com uma caravela portuguesa, com os navios portugueses, para você ter uma ideia do quão grande era, do qual o potencial que a China tinha aqui nessa época. Politicamente, o governo era centralizado. Quando eles assumem o poder, eles centralizam. Quando a dinastia Ming assume o poder, eles centralizam o poder. O rei era um autocrata, ele podia tomar decisões autocráticas, mas né, o Estado era muito grande. Então ele tinha seus secretários, seus ministros, seus grandes secretários, em tradução livre, que o ajudavam a governar né, o Estado. Que tinha uma burocracia muito grande e que vai ser essa mesma burocracia responsável pelo declínio da dinastia Ming. Mas antes de falar do declínio, 3 fatos, né, curiosidades marcantes sobre né, a dinastia Ming. Número 1, eles fizeram a última grande ampliação da muralha da China. Lembra que eu falei lá na dinastia Qin, 200 a.C., começaram a construir a muralha da China? Ao longo dos séculos, milênios, ela vai sofrendo ampliações. E a última grande ampliação e reforma da muralha foi aqui. De lá para cá, só algumas reformas e revitalização para manter a muralha em pé. Eles vão construir né, o Palácio Imperial da Cidade Proibida, que é o Palácio Imperial que vai abrigar a dinastia Ming e a próxima dinastia, a última dinastia chinesa, a dinastia Qing, até né, o fim do Império. E por último, eles vão fazer uma grande ampliação do Grande Canal. O que é o Grande Canal? O Grande Canal é um rio artificial que tem no interior da China. Ele foi construído lá por volta do ano 900 para facilitar o deslocamento de pessoas e mercadorias dentro do território chinês. Como eu falei, você tem uma produção agrícola que produz excedente. Produziu excedente, isso vai aonde? Para exportação e para o comércio interno dentro da China. Então você tem que facilitar o deslocamento dentro da China, então você faz uma ampliação do Grande Canal que vai favorecer o comércio dentro da China. Falando do declínio, como eu falei, a burocracia vai ser um dos grandes motivos do Estado. Por quê? A burocracia é algo relativo ao Estado. A burocracia são os processos do Estado que você tem que fazer para conseguir qualquer coisa. Pensa aí, você quer tirar uma carteira de motorista? Você tem que ir lá pagar o Duda no Detran, fazer autoescola, fazer a prova, fazer aula prática, fazer prova prática. Então, assim, isso é a burocracia. Só que quando você tem uma burocracia muito grande, ela é custosa. Quem já tem que pagar alguma coisa no Detran sabe o que eu estou falando. E essa burocracia vai fazer com que
o Estado chinês ele tem a dificuldade de se adaptar com as mudanças do tempo. O tempo vem aí, vai tudo mudar e você tem que se adaptar, cara. O Estado chinês não se adapta e com o tempo ele vai perdendo dinheiro. Ali no final, nas últimas décadas da dinastia Ming, eles já não vão ter mais tanta prata nos cofres chineses. E aí, para sacramentar o fim da dinastia Qing, vai rolar uma pequena era do gelo, né? Que vai devastar a produção agrícola chinesa. E aí você pensa, um país, né, uma nação, um império, que é totalmente voltada, né, pro comércio, não pro comércio, mas para... Ai meu Deus, fugiu aqui a palavra. Pro comércio mesmo, que é voltada para o comércio agrícola. Se você teve um declínio da produção agrícola, esse comércio vai ficar prejudicado. Então, a dinastia Ming, que já estava ali mal das pernas, vai por terra. E aí você pensa, poder centralizado. A população no campo começa a passar fome. O Estado não tem dinheiro para dar comida para essa galera. O que vai acontecer? Revoltas no campo. Essas revoltas no campo vão enfraquecer o poder dos Ming, que vão cair. E aí, nesse processo de enfraquecimento do poder dele, tem uma galera ali, a galera da dinastia Qing, povos manchus, como vocês podem imaginar, são da Manchúria, vão começar a olhar assim... dinastia Ming, China, comentar lá no Facebook, meu casal, e é isso e aquilo, e pá! Toma o poder. E aí começa o reinado da última dinastia chinesa, que é a dinastia Qing. E aí, cara, a dinastia Qing, como eu falei, povos manchus, são outra etnia. É uma etnia proveniente da Manchúria, que é um território no nordeste da China, que hoje faz parte da China, mas até então não fazia, era um reino separado da China. Eles vão lá, vão tomar o poder, e a partir do momento que eles tomam o poder, eles vão se estabelecer como governantes da China. Apesar de não terem a mesma etnia, não terem as mesmas tradições, os mesmos costumes, eles percebem o seguinte, cara, a população aqui é de quase 200 milhões de pessoas. Se a gente não se adaptar aos costumes e às tradições, eles vão mandar a gente embora, eles vão chutar a nossa bundinha. Vai embora, vai embora, vai embora. E aí o que eles fazem? Eles se adaptam às tradições, aos costumes chineses e governam de acordo com essas tradições e costumes. Apesar disso, né? Por que eu falo apesar disso? Eles vão se formar, eles vão governar num sistema de monarquia absolutista. Esse sistema mesmo, monarquia absolutista. E, cara, como é que eu vou explicar isso para vocês? Apesar de ser uma monarquia absolutista, o rei não tinha poderes absolutos. Ele podia ter seu poder limitado pela alta hierarquia do Estado. Por quê? Eles eram povos, uma etnia diferente. Então, a alta hierarquia do Estado era toda formada por manchus. Os manchus eles não podiam fazer trabalhos manuais, os manchus eles não podiam se envolver com comércio. Eles representavam a alta hierarquia, a alta burocracia do Estado. Sendo assim, esses manchus podiam sim limitar o poder do rei. É uma parada meio engraçada, mas apesar dele ser absolutista, ele podia ter seu poder limitado pelos próprios burocratas do Estado. Num período ali de 130 anos, entre 1660 e 1790, um período de 130 anos, vão governar apenas 3 reis. Rei Kangxi, que vai governar 61 anos, é o maior reinado da história da China, se eu não me engano, da história do Oriente, e talvez um dos maiores reinados da história, só perde aí talvez pro Luís XIV, eu acho que para Elizabeth, né? Elizabeth II. Depois dele você vai ter o rei Yongzheng, e depois dele você vai ter o rei Qianlong. O rei Yongzheng ele vai governar por mais ou menos 10, 15 anos, e o Qianlong vai governar por quase 60 também. Então são 3 reinados, no qual os dois das pontas são muito grandes. E esses 3 reinados vão ser reinados muito prósperos, né? Vão ser reinados no qual a dinastia Qing vai viver o seu auge, né? Nesses reinados, primeiro, século XVIII, né? Vai ser um período de paz extrema. Paz no sentido, o Império Chinês não vai sofrer ataques, muitos ataques, né? Vai sofrer eventualmente, mas não vai sofrer tantos ataques. E vai conseguir conquistar diversos territórios. E aí, se você tem paz, se você não está se envolvendo em guerra, você tem um espaço maior e você tem mais dinheiro para investir na sua economia. Então você tem uma dinamização maior da economia chinesa, comércio, né, chinês. Na dinastia Ming, você já tinha comércio China-Japão, China-Índia, China-África Oriental. Aqui ele vai se intensificar mais ainda, né? Se lá na dinastia Ming você tinha os grandes navios do tesouro que eu falei, aqui você vai ter o comércio muito mais dinâmico. A dinastia Qing vai ter seu auge aqui nesse momento, né? Auge, por quê?
Porque eles vão ter essa extensa paz. Qianlong, no governo do Qianlong, ele vai mandar fazer uma coletânea de livros sobre a cultura e a sociedade chinesa desde que se tinha notícia. E essa coletânea de livros que ele manda fazer é até hoje uma das maiores coletâneas sobre cultura e sociedade chinesa que se tem. E é por onde muito se sabe notícias lá da China antiga, que eu falei na primeira aula do Especial China. Ao fim do reinado desses três, a dinastia Qing vai começar a enfrentar um lento declínio que é marcado principalmente pelo século XIX, que é chamado do século das humilhações. Né? Pensa assim, apesar de fazerem comércio externo e terem esse comércio externo como uma grande arma para tornar eles uma potência, a China continua sendo uma sociedade muito fechada. E ele, nos últimos anos do reinado do Qianlong, ele por volta de 1790, ele vai virar para o mercador inglês e vai falar, ele mesmo vai falar, não precisamos de tecnologias estrangeiras, não queremos seus produtos, rala daqui. E isso vai ferir o ego ali dos ingleses que, pô, ocidental, né? O ocidental ele acha que o mundo inteiro é dele. Para além disso, né, para além dessas rusgas que ele vai ter com o Ocidente, né, que eu vou falar mais, vai ser o tema basicamente que eu vou falar aqui no último momento da aula, depois do Qianlong, os reis que vêm governar nessa dinastia são reis bastante corruptos. E aí, pensa o seguinte, China não quer se adaptar à nova realidade que se apresenta, que é o comércio externo, o intercâmbio de produtos. Você tem uma estagnação social muito grande. Por quê? A nobreza, os altos funcionários do Estado são manchus. Os Hans, que são a maior parte da população que vive ali, eles não têm como ascender socialmente para chegar ao Estado. Então você tem uma estagnação social muito grande e com o tempo essa recusa no intercâmbio, né, de produtos, a recusa no comércio com o exterior vai fazer com que haja uma estagnação econômica. E aí, de novo, estagnação econômica, estagnação social vai ter o quê? Revolta, vão começar a ter muitos conflitos sociais, até porque, como eu falei, os governos que assumem depois do Qianlong são governos que vão ser corruptos. Então, além de você ter uma crise econômica, você vai ter governo saqueando o Estado. E aí, para piorar, tem o imperialismo ocidental. Falou de século XIX, você já vai pensar em imperialismo e neocolonialismo. Você tem que lembrar disso. E aí, cara, ali no século XVIII, 1750, você sabe que rolou ali por volta de 1750 a primeira Revolução Industrial. Os ingleses, por que eles estavam lá na China em 1790? Porque os ingleses fizeram a Revolução Industrial, a produção saltou, eles precisavam de mercados consumidores. E aí eles olham para o mundo onde tem muita gente, Índia e China. Na Índia, os indianos são abertos para receber os produtos ingleses. Na China, o Qianlong dá essa declaração, a gente não precisa dos seus produtos, a gente não quer. Só que os ingleses, eles acham que eles são os donos do mundo. Por que comerciar com a China para eles era algo muito valioso? Porque os produtos chineses são muito valiosos na Europa. De novo, chá, seda e porcelana são muito valiosos na Europa. E por serem muito valiosos na Europa, os ingleses compravam esses produtos para vender na Europa. Se os chineses não compravam os produtos deles, o déficit deles era muito grande. Então eles queriam que os chineses comprassem produtos dele para o déficit deles, né, ser menor. Só que os chineses não queriam. Não queriam. E aí, só que a população chinesa mesmo não queria os produtos ingleses, mas eles começaram a se interessar por uma coisa: ópio. Ópio é uma droga alucinógena, que vicia, que era produzida através de papoulas lá na Índia, que a população chinesa queria comprar. E todo mundo queria comprar ópio. Todo mundo queria comprar ópio. E assim, a sociedade chinesa começa a viver um período de calamidade social, porque a sociedade, muita gente está se viciando em ópio. Pensa, aqui na dinastia Qing, os chineses, eles vão vão chegar a 430 milhões de pessoas. Eles dobram o contingente populacional, né, em relação ao que tinha no final da dinastia Ming. Então é muita gente. E essa população está cada vez mais se viciando em ópio. E é tanta gente viciada em ópio que isso começa a ser prejudicial para a economia chinesa. Só para você ter ideia. E aí, cara, essa dinastia que no século XVIII viveu seu auge, como eu falei, alcançou 130 milhões de pessoas, triplicou o seu território, não falei disso. Cara, na dinastia
né, Qing, que eles anexam o Tibete, eu vou deixar o mapa aqui, o Tibete, eles anexam a província de Xinjiang, que é uma província imensa também, que fica ali em cima do Tibete. A Manchúria, né, os povos manchus vão entrar ali, vai ser juntada à China, e vão anexar alguns territórios ali na Sibéria. Então, o século XVIII foi de muita prosperidade. O século XIX vai ser o século da humilhação. Por quê? Porque no século XIX, os chineses vão ser, como já diz, né, humilhados. Você tem Primeira Guerra do Ópio, Segunda Guerra do Ópio, Guerra Sino-Francesa, Guerra Sino-Japonesa e Guerra dos Boxers. E eu vou falar dessas 5 agora. A Guerra do Ópio, a Primeira Guerra do Ópio, acontece quando o seguinte, os ingleses estavam lá vendendo ópio e tal. E aí, em 1839, uns marinheiros ingleses que estavam lá no porto de Cantão, que aliás era o único porto da China, olha, pra você ter ideia de como eles eram fechados, era o único porto da China que podia fazer comércio com o exterior. O porto de Cantão tinha um depósito inglês lá, que tinha algumas coisas, os ingleses ficavam ali no porto de Cantão. Alguns marinheiros ingleses, meio bêbados, doidões, vão assassinar brutalmente uma autoridade chinesa ali do porto. E aí as autoridades chinesas vão falar assim, quer saber? Destrói tudo que está lá naquele depósito inglês. Destrói tudo. E aí vão destruir para mais de 10 mil, quase 20 mil caixas de ópio. Quando eles fazem isso, os ingleses se revoltam e falam, vamos atacar a China. E eles atacam a China e, cara, os chineses que lá no século XIV, XV, XVI tinham uma marinha avançadíssima, como eu falei, pararam no tempo. Os chineses que são os descobridores, inventores da pólvora, têm armas de fogo muito antigas ainda, do século XIV. Os ingleses vão massacrar os chineses, né? Essa guerra é uma guerra mais naval, e lembra, marinha inglesa aqui no século XIX? Pô, os caras no começo do século derrotaram Napoleão. Pensa, os caras têm a marinha mais avançada do mundo. Vão massacrar os chineses, vão chegar a conseguir entrar no território chinês, vão tomar a cidade de Nanquim, e aí vai se assinar o Tratado de Nanquim, que é um tratado pelo qual os chineses acabam com o sistema de Kohong. O que era o sistema de Kohong? Como eu falei, só tinha um porto de Cantão aberto. E para controlar o que entrava e o que saía, quem controlava tudo era o Estado chinês. O Estado chinês detinha o controle das atividades que tinha ali. E aí eles acabam com esse sistema de Kohong, né? Os chineses se comprometem a abrir mais 5 portos para o comércio de ópio. Os chineses vão ceder a ilha de Hong Kong ao Reino Unido. E, por último, eles vão pagar uma pesada indenização pela destruição do ópio. O que vai acontecer é que a entrada do ópio inglês, mesmo com mais 5 portos abertos essa entrada, não vai agradar muito, né, os ingleses. Ó, nosso produto está entrando, mas não está entrando da forma que a gente queria. A gente precisa ter mais acesso ao mercado chinês. E eles ficam esperando uma oportunidade. E aí, em 1856, os chineses decidem revistar um navio inglês, um navio chamado Arrow. E aí, nessa revista do Arrow, os ingleses olham e falam, ok, man, let's do it. Por quê? Essa revista, ao Arrow, foi encarada pelos ingleses como um desrespeito ao Tratado de Nanquim. Eles falam, ó, desrespeitar o Tratado de Nanquim, vamos entrar em guerra. E a Inglaterra e a França, pensa só, Inglaterra e França se juntando para alguma coisa, o bagulho é sério, vão atacar a China. E aí, na Segunda Guerra do Ópio. Essa guerra é uma guerra que é mais dentro do território chinês. Eles tomam a cidade de Cantão, eles bloqueiam todas as vias terrestres que chegam a Pequim, e aí eles impõem aos chineses o Tratado de Tianjin, que é assinado em 58. A guerra começa em 1856, em 1858 os chineses já assinam esse tratado. Esse tratado é o segundo dos tratados desiguais, porque é muito desigual para a China. O primeiro é o Tratado de Nanquim, e agora você tem o segundo, o Tratado de Tianjin, no qual eles vão abrir mais 11 portos para o comércio de ópio, para o comércio inglês, ou comércio externo, vão pagar outra indenização, e o pior, o que é mais humilhante, eles vão permitir a livre circulação de mercadores estrangeiros e missionários cristãos dentro do território chinês. Cara, para uma sociedade extremamente fechada, você permitir missionários cristãos ter livre trânsito dentro aqui do seu país é uma parada muito, muito grave, entende? E aí, o que vai acontecer é que a China vai se enfraquecendo cada vez mais. E aí, lá em 1884, 85, os franceses eles queriam ter acesso à região do Rio Vermelho, que é a região ali mais ou menos da Indochina, Vietnã, Laos e Camboja. E aí eles vão fazer, a China tá toda triste já, estou enfraquecido, vamos atacar. Os franceses vão atacar a China, vão ganhar essa guerra em um ano e vão conseguir ali a Indochina,
que afinal vai ser colônia francesa até o final da Segunda Guerra, até o Ho Chi Minh chutar o rabo dos franceses embora. Uma década depois, 1894-95, vai ter a Guerra Sino-Japonesa. A Guerra Sino-Japonesa acontece no contexto do imperialismo japonês ali no Pacífico, no contexto da restauração Meiji. O que é a restauração Meiji? Para não ficar jogado aqui, o que foi a restauração Meiji? Os japoneses olham para a China, para o século XIX, e falam assim, cara, a China está sendo saqueada pelos ocidentais. E eles têm uma cultura parecida com a nossa, muito fechada. Se a gente não se revolucionar, se a gente não mudar a nossa cultura, vão fazer a mesma coisa com a gente. E aí os japoneses vão e fazem uma revolução, uma abertura. Eles abrem-se para o comércio, para as influências exteriores, mandam jovens japoneses para a Europa, para os Estados Unidos, para estudar e aprender as novas tecnologias ocidentais, para botar o Japão no mesmo patamar que eles. Só que o que vai acontecer é que o Japão ele vai se fortalecer muito e vai virar uma potência imperialista ali no Pacífico, ali no Ocidente. Isso vai fazer com que eles entrem em guerra com a China por causa da Coreia. A Coreia era um território que não era da China, mas os reis coreanos deviam lealdade aos reis chineses e pagavam tributos. Os japoneses vão lá numa tentativa de mostrar o seu poderio, entram em guerra com a China e ganham a China e libertam, né, a potência da Coreia do domínio chinês, né? E a Coreia vai ser de domínio japonês por muito, muito tempo. Para além disso, essas humilhações em seguida vão revoltando muito a população chinesa. E a população está extremamente irritada com o governo, com o império. E aí alguns lutadores chineses, lutadores mesmo, formados, versados em artes marciais, eles vão resolver organizar uma sociedade secreta, sociedade dos punhos secretos, e vão começar a vandalizar tudo que tinha a ver com o Ocidente. Vandalizam tudo, tudo mesmo, destroem linhas telegráficas, atacam missionários católicos, e eles ficam conhecidos como boxers pelos ingleses por serem lutadores. E aí, isso vai revoltar os ocidentais, que vão formar um exército de coalizão, é um exército de coalizão mesmo. Alemanha, França, Inglaterra, Estados Unidos, algumas outras nações formam esse exército, que vão mandar esse exército para a China, e esse exército vai lutar contra, né, os boxers numa guerra que vai durar menos de um ano. E os primeiros atos de vandalismo começam em 1899, em 1900 a guerra já acabou. As potências já derrotaram os boxers. E os boxers, cara, eles tiveram um apoio velado dos chineses. Os chineses olhavam para aqueles atos de vandalismo, é contra o Ocidente? Então deixa, sabe? Os boxers eram extremamente tradicionalistas, nacionalistas, pode dizer até que xenófobos. Mas eles não vão conseguir lograr êxito em expulsar os ocidentais aqui. Porventura, alguns outros movimentos, né, contra o Ocidente vão acontecer, e aí, porventura, vão sim conseguir expulsar, né, os boxers. Enfim, aqui a gente entra na última década, a guerra acaba em 1900, o Império cai em 1911. Essa última década, quem vai falar para vocês é a Ana, vai pegar essa última década do Império Chinês, já na transição para a República, vai falar um pouquinho da República Chinesa até, né, a Revolução de 49. É isso, galerinha. Essa foi a aula mais longa, né, desse especial China. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, tchau, tchau.